Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e agora a gente vai fazer a segunda parte da segunda temporada de Love, Death and Robots, que chama Volume 2 nessa segunda temporada. A gente já fez um vídeo falando dos 4 primeiros episódios e agora a gente vai falar sobre os 4 últimos episódios dessa segunda temporada. Vamos lá. O quinto episódio, então, chama Grama Alta, né? The Tall Grass. Um episódio bem estranho, bem curioso, porque ele meio que não tem muita história, ele me soou mais como uma apresentação de técnica, né? Uma apresentação de meio que da animação em si, ou de quanto que eles podiam trabalhar no desenho animado em si, na animação, do que um exercício ali de história, o que é curioso, é legal, mas é um pouco difícil da gente falar a respeito de um episódio que não tem muita história, mas vamos lá. É basicamente um cara que está no trem e esse trem para, né, e ele para ali para fazer alguma manutenção, alguma coisa, e o responsável ali pelo trem, o maquinista, fala, ó, fica todo mundo dentro do trem e tal, não sei o que lá, a gente já vai voltar a andar. E esse cara, né, o protagonista, ele obviamente precisa sair do trem para ter história, né, mesmo que seja pouca história, mas ele precisa fazer alguma coisa, né. Então ele sai ali e tal e fica curioso, olhando um matagal todo ali, né, a grama alta titular aí do episódio, né, e ele vê umas luzes e tal, então ele começa a ficar um pouco curioso. E o cara fala, ó, não vai sair andando por aí, né, fica aqui e tal. Ele fala, não, só vou fumar um cigarro, tal, não sei o que lá. E uma coisa que é curiosa, né, é essa volta aí, essa reaparição, né, em alguns episódios dessa série também, né, do cigarro, né, porque o cigarro ele meio que foi abolido da televisão, assim, abolido dos filmes. É muito difícil você ver pessoas fumando hoje em dia, né, nos filmes, algo que era completamente normal e comum antigamente. Você volta 20, 30 anos atrás, aí os filmes eram repletos, né, de pessoas fumando, e hoje em dia é muito difícil de ver. Então quando aparece, é curioso, né? E até por isso eu acho que existe aí uma intenção meio técnica, né? Porque fazer fumaça, fazer essas coisas que são meio etéreis, assim, é muito difícil, né? Você animar, né? E tal, porque ela não tem uma formação padrão, né? Ela não tem um padrão a seguir ali. Ela vai de acordo com as ondas do ar e tal, né? Com o vento e tal, uma movimentação do ar, a fumaça vai tomando formas diferentes. Então é uma coisa difícil de animar, né? Então por isso que eu acho que tem também esse cuidado aí com a técnica, né? E, enfim, ele vai lá para o meio do mato, tal, acaba se perdendo ali no meio do mato, vê que o trem tá saindo, ele não consegue voltar pro trem e tal, aquela coisa toda. E aí aparecem naqueles focos de luz, assim, que ele vê no meio dessa grama toda, essa grama alta aí, desse matagal, né? Ele vê umas criaturas saindo da terra, assim, e são umas criaturas meio, a princípio, sem boca, mas depois eles conseguem abrir uma boca para morder e tal. Eles começam a perseguir o cara e tentam matá-lo e tal, aquela coisa toda. Enfim, uma cena de ação enorme, né? Até que o maquinista ali do trem vai e ajuda ele com uma tocha e fala, as criaturas têm medo de fogo e tal, aquela coisa toda. Meio que sempre essa visão, né, da humanidade, né, do medo do escuro, né, do medo do escuro, e lidando também como criaturas, né, na natureza tem medo do fogo, né, por ser uma coisa que eles não têm controle, né, e nós como humanidade temos o controle até certo ponto, né, do fogo. E também tem essa visão aí mitológica, né, do fogo que veio para trazer a cultura para os homens, né, foi trazido para trazer cultura para os homens. Enfim, eles conversam ali rapidamente e tal, a respeito do que está acontecendo. Ele fala, não, sempre o trem para exatamente nesse ponto, e algumas pessoas se perdem, né, nesse local e tal. Então ele acredita, o maquinista acredita que essas criaturas sejam realmente as pessoas que foram sumindo ali do trem toda vez que ele passava e tal, e que meio que abre um portal para outro mundo, outro universo e tal. O episódio não desenvolve muito em cima disso, não fala muito a respeito, então é curioso, assim, mais um episódio de técnica mesmo, como eu já falei. Vamos ver o que o Tico então tem para dizer a respeito desse quinto episódio que chama Grama Alta. Tico, agora é com você. Bom, então vamos falar agora sobre o quinto episódio dessa temporada do Love, Death and Robots.
Esse episódio, o quinto episódio, é o piorzinho da temporada. Grama alta. E bota alta nessa grama, né? Esse episódio, efeitos especiais, fotografia e tudo mais, são legais, são bons, eu gostei. Mas não é nada incrível, como nos episódios anteriores. A história também eu achei fraquinha, em tudo. Não tem tema, é só um tema de... Entrou no mato, se perdeu, veio o monstro e ele tenta fugir, só isso. E é essa a história. Bom, a história é... Só rapidinho, antes de falar da história. Efeito especial, a computação gráfica eu gostei. Dá muita impressão de pintura, né? Principalmente na textura das coisas. Realmente parece que é uma pintura. Eu gostei, achei legal, interessante, mas só isso, basicamente um desenho estilizado, né? A história em si, então, vamos lá. É um cara que tá no trem, o trem para por algum motivo, né? Tem que fazer mais vapor na caldeira. E enquanto isso, o cara sai, ele vê umas luzes assim no mato, né, na grama. Daí ele desce do trem, desce do trilho, entra na grama pra ver o que é aquela coisa que ilumina, né? Tem um baita gramado, tem umas fontes de luzes, né? Ele vai meio que ver, vai investigar o que é aquilo lá. E é uma espécie de um ET. Achei isso meio... sem... É um ET simples, assim por diante. O ET sai correndo atrás dele, ele corre para se salvar, tem outros ETs e é isso. Daí os ETs conseguem pegar ele, mas o maquinista com fogo, com uma chama, espanta os ETs. E é que não são... Eles têm a aparência de ET, mas se comportam como animais, né? Não é um ET inteligente. É um ET animal. E é isso. Daí ele entra no trem, viagem segue, acabou. Então, a nota também vai ser isso, né? Vou dar 2.3 para esse episódio. É isso aí. É isso aí. Até o próximo. Então é isso aí, vamos falar agora sobre o sexto episódio, que chama Pela Casa, All Through the House, o título original. E é um desenho de crianças esperando o Papai Noel, assim, né, na noite de Natal, né, que é na véspera de Natal, aquela coisa toda, e ficando acordadas, né, para esperar o presente, né, e tal, aquela coisa toda. Bem episódio super natalino mesmo, né. E eles escutam um barulho, né, no andar de baixo, deve ser ele e tal, aquela coisa toda, e eles vão lá tentar espiar, né, o Papai Noel e ver, conhecer, né, ver essa figura mitológica do Papai Noel, né? E quando eles estão lá, então tem aquela cena de ter deixado biscoito e leite pro Papai Noel, e aquela coisa toda e tal, o que é super bonitinho, super bacaninha e tal, até que você descobre que quem tá ali embaixo é uma criatura com um tentáculo enorme como língua, que vai comendo as coisas, uma criatura super bizarrona, assim. O design da criatura é legal em si, né? O design é super bacana. E quando a criatura abre a boca, ela meio que tem dois bracinhos pequenos, então ele tem uma mão ali do lado da boca, né? É super grotescão, assim, super curioso. Me lembrou um pouco aquela criatura do Guillermo del Toro, né? Que tinha os olhos, as mãos os olhos na palma das mãos, né? Enxergava com as mãos e tal. Bem bacana, assim. E esse episódio me lembrou um pouco aquela criatura mitológica, né, do Krampus, né, que ele é aquele meio que assistente do Papai Noel, que vai realmente ver se as crianças foram boazinhas e tal, né, e super curioso, assim, porque ele é uma criatura super de chifre, assim, super assustadora e tal. Então ele vai para ver se as crianças são boazinhas e deixa doce, bala, assim, essas coisas, se a criança tiver sido boazinha, ou então ele dá uma chicotada ali com um pedaço de pau ali nas costas das crianças, caso a criança tenha sido malvada ali durante aquele ano, né? Então, e aí vem essa criatura e tal, e ele meio que vomita, assim, os presentes das crianças, tudo babado dos presentes e tal.
E aí o menino, depois que a criatura vai embora e tal, o menino abre assim e fala, era exatamente o que eu queria, né? E a criatura fala, continue sendo boazinho, continue sendo bonzinho, né? Então, e aí o episódio fecha com as duas crianças deitadas na cama, né? E eles se perguntando, né, o que teria acontecido caso a gente tivesse sido mal, né? Se nós não tivéssemos nos comportado corretamente aí durante o ano, né? Então, super legal, assim, uma história de Natal, né? Das crianças se deparando com uma criatura super grotesca, assim, super assustadora, mas que essa criatura, no final das contas, trouxe o presente que eles queriam, né? O menino queria um trenzinho e a menina acaba nunca abrindo o presente dentro do episódio em si, mas provavelmente ela recebeu também aquele presente que ela queria muito, né? Então, muito bonitinho, assim, muito divertido, mas uma criatura super grotescona, assim, com as mãozinhas, assim, perto da boca. Muito bacana. Super, super divertido, vale a pena. Vamos ver o que o Tico achou, então, a respeito de Pela Casa, o 6º episódio da segunda temporada de Love, Death and Robots. Tico, agora é com você. Bom, então agora vamos falar sobre o 6º episódio dessa segunda temporada. Cara, que episódio incrível esse. Esse, pra mim, é o melhor dessa segunda metade dessa temporada. Eu diria que talvez seja daí entre os top 8. Brincadeira. Eu diria que tá ou em segundo ou em terceiro lugar, talvez. Eu diria que é isso mesmo. Acho que tá em segundo ou terceiro lugar do melhor episódio dessa temporada. Eu adorei esse episódio. Episódio curtíssimo, de realmente 5 minutos. É uma gigantesca, uma monstruosa e enorme aula de subversão de expectativa. Assim, não lembro de ter visto nada que subverta tanto a expectativa quanto esse episódio. Assim, é aquele tipo de coisa que você tá esperando uma coisa, o episódio te entrega algo completamente diferente. Daí você depois dessa entrega de uma coisa completamente diferente, você espera que determinado tipo de coisa aconteça. E o episódio te entrega outra completamente diferente. Daí depois você espera que outra coisa aconteça em seguida daquilo. E mais uma vez o episódio te entrega outra completamente diferente. E isso em 5 minutos, a quantidade de subversão de expectativa é enorme, assim. Sem falar que, putz, eu adorei, amei esse episódio. Realmente gostei muito. Efeitos visuais, né, computação gráfica, não sei o quanto. Eu gostei muito, mas alguns imitam desenho, né, outros pintura, né, como foi o caso do episódio passado. Ele imitava muito a textura de pintura, né, e tudo mais, dava um ar de pintura, pelo menos no corpo da pessoa, né. O estilo é daqueles filmes curtas, alguma coisa assim, de boneco. Quando você... tô sem nenhum coisa aqui, mas, por exemplo, você tem um boneco aqui, daí para fazer ele andar, você tira várias fotos, né, de cada um das ações, né, e é um boneco de massinha e tudo mais, você vai trocando a cabeça e tudo mais, conforme ele vai falando, conforme as ações, troca o bracinho, ou move o braço, alguma coisa assim, para cada uma das ações, e esse parece imitar isso, não sei se foi usada essa técnica, mas pelo menos ele tenta imitar isso, né? Ele até dá umas... Não é tão fluido, né, quanto os outros. Dá até uma percepção, né, de dar aquelas paradinhas de fotografias, né? Muito, 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 muito bom esse episódio. Gostei demais. Bom, sobre o que se trata o episódio, né? Então vamos lá, eu vou contar o episódio. Mas de qualquer maneira, assista. É maravilhoso esse episódio, eu gostei muito. São duas crianças, um irmão e uma irmã, né? Um casal de filhos, né? E é noite de Natal e, obviamente, o que criança quer fazer na noite de Natal é encontrar o Papai Noel, né? E eles vão lá, eles encontram um barulho, né? E vão atrás do Papai Noel. Daí eles vão descendo as escadas e tudo mais, vão atrás das duas poltronas, né? Na sala,
que estão na frente da árvore de Natal e encontram o Papai Noel. Só que o Papai Noel não é aquilo que a Coca-Cola nos vendeu, né? Não é aquele velhinho fofo da propaganda da Coca-Cola. Papai Noel é uma criatura que só Lovecraft seria capaz de... Só Lovecraft é capaz de criar uma criatura dessa. Nem sei se tem em algum lugar alguma criatura para mostrar aqui para vocês, mas é uma daquelas criaturas horrivelmente horrendas e indescritíveis, de tão horríveis e enlouquecedoras. E realmente é uma criatura digna de Lovecraft, assim, dos filmes inspirados no Lovecraft e assim por diante. É uma criatura realmente horrenda e parece derretida, Putz, é só assistindo para vocês saberem do que se trata. E obviamente a criança se apavora, né? E daí o Papai Noel do terror vai lá e, como uma criatura, né? Uma criatura mesmo, cheira a menina e fala: ah, você é boa, né? Daí, obviamente, o que você tá esperando? É uma criatura, fala que ela é boa, obviamente vai comer a menina, né? Literalmente, né? Comer mesmo, se alimentar. Mas não, o monstro dá um presente para ela. E como que o monstro dá um presente para ela? O monstro vomita o presente, né? Vomita o presente e entrega para ela, né? E o que acontece com o menino? O monstro também cheira o menino e dá um cheiro estranho. Então, obviamente, na hora, o que você vai pensar? Menino é mau. Mas não, menino também é bom. Ó, mais uma vez, a subversão de expectativa, né? A menina, o monstro cheirou de um jeito, é boa. O monstro cheirou o menino, cheirou de outro jeito. Obviamente, o que você vai esperar? Que é ruim. Então, que o menino é mau. A expectativa é de que o que vai acontecer, né? Bom, mas não, o menino era bom. Daí o que acontece? O monstro também vomita um presente pra ele. Daí o monstro vai embora, dá um carinho na cabeça deles, falando: continuem sendo bons. Daí ele vai embora. Daí a menina fala, ele abre o presente e fala pra menina: nossa, é exatamente aquilo que eu queria, né? Esse tipo de coisa. Eles voltam pra cama e tem aquele questionamento óbvio, né? De, pô, o que teria acontecido se a gente não fosse bom, né? Putz, eu amei esse episódio. Bom, já vou dar as notas, efeitos visuais e tudo mais. Vou dar 4,5. Por episódio em si, como um todo, vou dar 4,5 para esse episódio. Eu gostei muito, muito desse episódio. De 4,5 para 4,75, viu? Eu gostei muito desse episódio. Bom, é isso então. Vamos pro próximo. Então é isso aí, Tico. Vamos falar agora então sobre o 7º episódio da segunda temporada, que chama Gaiola de Sobrevivência, né? O Life Hut. E esse episódio também é um daqueles que a animação é tão realista, assim, tão perfeita, tão realista, que você tem horas que você não sabe se você está vendo um ator ou se você está vendo uma animação, né? Fica nesse espaço assim que você não consegue definir, né? Quando que é um ator, quando que é uma animação. Muito, muito bem feito. E como cai nesse Uncanny Valley, né? Que eles chamam, esse vale do embasbacamento, assim, né? Causa esse desconforto, né? De você não conseguir definir se é uma pessoa ou não, né? E basicamente conta a história de um cara que era um piloto e tal, e tem essa guerra, ele é abatido, né? O caça dele cai e ele cai ali nesse planeta e ele tem que chegar dentro dessa gaiola aí de sobrevivência. É uma espécie de um local que ele tem o necessário para ele sobreviver. Tem uma atmosfera ali para ele conseguir respirar e tal, não sei o que lá. Ele deve ter comida, tem tudo que ele precisa para sobreviver ali até ser resgatado, né? Então ele chega nesse local, só que tem um robô ali dentro que deveria tomar conta do local e deveria ajudá-lo e servi-lo, né? Só que o robô tá tá quebrado, né? Ele não foi feita a manutenção direito, e esse robô acaba atacando o cara, né? E ele descobre que se ele ficar parado, né, totalmente parado, o robô meio que não consegue enxergá-lo, né? Não consegue detectar, porque o robô se localiza, né, o alvo ali por movimento, né? Meio como o T-Rex ali, né, no Parque dos Dinossauros, né? Tem bastante esse climão assim do todo mundo fica parado, que senão o dinossauro encontra a gente, né? Só que dessa vez é um robô.
E então vem todo o conflito desse cara, né, esse piloto, como que ele vai sobreviver sem poder se mexer direito, né? E é super aflitivo, assim, porque qualquer coisinha que cai, assim, cai a luva dele ali, o robô vai atrás e destroça o negócio, cai o capacete e tal, o robô destrói aquilo e tal, e o cara travado ali, não pode se mexer, não pode nada, até que ele lembra que ele tem uma lanterna e tal, ele consegue com muito custo pegar aquela lanterna e tal, e aí a gente descobre que os caras que fizeram ali o algoritmo do robô, né, para ele conseguir caçar as coisas, baseou a inteligência do robô ali, a maneira como o robô ia caçar em cima de um gato, né? Porque no momento que liga o laser point ali, liga a lanterna, o robô vai lá e ataca aquela luz, né? E aí o cara, obviamente, o cara esperto, né? Se beneficia disso e coloca, né, a luz no joelho do robô, e o robô quebra aquela perna dele, quebra outro braço dele e tal. Então o robô meio que vai se destruindo ali com a luz que o cara vai apontando, né? E no final das contas o cara vai lá e destrói o robô todo, né? Pega o próprio braço do robô que caiu e bate nele até destruir o robô e tal. Muito, muito legal, mas assim, não tem muita história, né? A não ser esse confronto aí do homem versus máquina, né? A esperteza do homem, né? A inventividade do homem contra a programação, contra o algoritmo aí do robô, né? Quem que é mais esperto no final das contas. E notoriamente esse robô não era dos mais espertos, porque ele não sabia que se ele batesse ali, ele ia batesse na perna dele, por exemplo, ele ia estar se prejudicando, se quebrando, né? Mas enfim, divertido, a animação é fantástica, né? Você vê a textura da pele do personagem, você vê os poros, assim, você vê suor escorrendo, assim, é tudo muito realista, muito bem feito, assim, muito, assim, esteticamente muito bacana, apesar de ter uma direção de arte meio genérica, tem aquela cara de ficção científica genérica, né? Você encaixa em qualquer franquia ali, que aquilo lá meio que funciona, né? Não tem uma característica estética muito marcada, mas o que se propõe a fazer, que é criar um personagem super realista, o episódio faz, a animação faz. Vamos ver o que o Tico achou então desse penúltimo episódio dessa segunda temporada, que chama Gaiola da Sobrevivência. Tico, agora é com você. Vamos lá então agora para o 7º episódio dessa temporada, Gaiola de Sobrevivência, e realmente é isso mesmo, né? Os 2 próximos episódios são daqueles que o efeito especial realmente é muito, muito bom. Nesse, mais uma vez, eu também, a computação gráfica e tudo mais é tão bem feito que você realmente fica pensando se eles usaram atores ou não, né? Você fica naquela dúvida, né? Você fica um pouco tentando analisar para ver se eles colocaram atores mesmo ou não, né? Você fica com aquela estranheza, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida se eles usaram atores ou não nesse episódio. O que acontece é um piloto de combate que estava lutando lá numa guerra espacial e cai numa lua, ou um planeta, né? Não dá pra saber muito bem qual dos dois que é. E ele encontra lá um abrigo, alguma coisa assim. E é isso, lá nesse abrigo tem um robozinho de manutenção. E o robozinho de manutenção dá problema, né? E quer atacar ele. E ataca, só que o robô de manutenção ele é guiado por sensor de movimento, né? Que nem a luzinha do elevador. Então, é exatamente essa do hall do elevador, né? É exatamente isso. Ou seja, se você se mexeu, a lampadinha acendeu, e nesse caso, se você se mexeu, o robô te mata. Que eu acho bem questionável esse tipo de coisa, mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá, só pra questão de narrativa, né? Só para poder contar isso. E é isso, né? Então, e uma coisa muito interessante é que tanto meio que o defeito como o estilo do robô e tudo mais me faz lembrar muito o filme Planeta Vermelho, né? Onde tem um pessoal que vai para Marte e tudo mais, e o robô que vai com eles para ajudar dá defeito e começa a matar todo mundo. E é isso. O que acontece é o cara tem que dar um jeito de sobreviver, né? Ou de destruir o robô e assim por diante. Eu vou te contar. Então, ó, mais uma vez, você tem que ter assistido para poder ver os nossos comentários. Então, eu vou contar o episódio. Como é que ele resolve isso, né? De destruir o robô? Ele dá uma luzinha, né? É luz mesmo, de lanterna. E faz que nem gato, né? Coloca um laserzinho, uma luzinha, alguma coisa assim.
e o gato fica correndo atrás, né, tentando bater na luz. E é exatamente isso o que o robô é um gato metálico, né, praticamente. Então ele dá uma luzinha, daí o robô vai lá, bate na luz, o robô ele passa a luz na perna, daí o robô bate na perna, daí na outra perna, daí bate na outra perna e quebra as duas pernas. Daí o cara levanta e mata o robô e é isso. E acaba a história. Agora vamos tratar um pouquinho um pouco dessa questão, né, um pouco dessas questões práticas, né, que aí que tá, essas questões um pouco práticas fazem a gente questionar e faz a gente sair um pouco do episódio para ficar pensando sobre esse tipo de coisa, né? Vamos lá, é um robô de manutenção, então ele não é uma lâmpada de hall de elevador que precisa de movimento. Ele precisa saber todas as cores, para fio, por exemplo, né? Ele é um robô de manutenção, né? Para trocar fio, colocar fio no outro e assim por diante. Precisa ter questão de cores, estrutura, saber o que é um humano, o que não é humano, saber o que precisa saber um monte de coisa. E muito, muito delicado esse tipo de coisa, né? Um robô tão importante como um robô de manutenção e tão sofisticado se guiar única e exclusivamente por, de certa forma, um sensor de presença, né? De movimento, eu acho bem questionável. Dito isso, é um robô que vê movimento, né? Ou seja, movimento de coisas, né? É uma coisa que passando aqui na sua frente e você vê, mas a luz não seria uma coisa desse tipo, não é? Eu imagino que, por exemplo, mais uma vez, fazendo a conexão com o equipamento de ligar a lâmpada no hall do elevador. Se eu passar uma lanterna, né, ou um laser lá no hall do elevador, eu imagino que a lâmpada não vai acender, né? Porque precisa de uma coisa passando ali, né? Bom, também não fiz o teste para saber se isso funcionaria. Mas é esse tipo de questionamento que me fez parar para pensar. Então, bom, mais uma vez, vamos lá para as notas. Efeitos especiais, né? Computação gráfica perfeita. Nota 10, ou 5, né? 5 estrelas. É realmente perfeito mesmo. História, bom, assunto filosófico das coisas não tem absolutamente nenhum, só um pouco dessa questão de sobrevivência, né, da mente humana trabalhando para como solucionar um problema, mas fora isso não tem nada. Fica um pouco pensativo, né, sobre o que dá. Bom, eu vou dar 2,75 pro episódio. Eu gostei do episódio, foi legal, mas não tem nada demais nesse episódio. É isso. Vamos para o último. Então é isso aí, Tico. Vamos lá agora então falar sobre o oitavo e último episódio dessa segunda temporada de Love, Death and Robots, que chama O Gigante Afogado, né? The Drowned Giant, que é o episódio mais curioso, talvez, da temporada, porque ele aparece um gigante ali, né? Um gigante, um cara enorme, assim, afogado numa praia, né? E a história gira em torno de como que as pessoas desse lugar que ele aparece reagem, né, em cima de aparecer uma anomalia, né, uma maravilha dessa caída ali na praia afogada. É um ser humano, né? Eles não conseguiram identificar se era um outro ser, alguma coisa, mas era assim, descomunalmente grande, né? E a história é contada sob o ponto de vista desse cara, né, que meio que vai lá para estudar o fenômeno e tal, aquela coisa toda. E ele começa a ver como que as outras pessoas reagiam, né, em cima desse ser, né, dessa criatura enorme, né, desse ser humano enorme ali que apareceu. E a primeira reação de todo mundo, né, é de manter uma distância, né, de ficar curioso, obviamente, meio maravilhado com aquilo, mas mantém a distância por uma questão de medo também, né? Não sabe o que é aquilo e tal. Até que vai o primeiro, né? Resolve escalar ali o gigante, sobe em cima dele e acena para todo mundo, e aí abriu a porta, né? Abriu a porteira, todo mundo vai lá e escala e tal. Então o episódio vem mostrando como que as pessoas reagem, né? E como que as pessoas
funcionam ao redor de um evento fantástico desse, né? Um evento tão incomum desse, que é o aparecimento de um gigante morto ali, afogado na praia, né? E o episódio também fala sobre a perspectiva do cara, de como que ele meio que se enxerga, né? Enxerga a humanidade dele, pelo menos, nessa criatura gigante, né? E como que ele vai se relacionando com ela. Ele meio que enxerga esse gigante como um ser mágico, um ser supremo, um ser superior, né? E conforme os dias vão passando, obviamente aquele corpo vai se deteriorando, né? Tanto naturalmente, né, pela degradação natural de um corpo morto que vai se decompor, como pela degradação intencional ali, que as pessoas, por estarem perto, estarem andando em cima do ser ali, picharem o ser e arrancarem pedaços do ser, né, causam, né, quando estão ali por perto, né. E então ele vai vendo também um espelhamento da degradação dele no ser que está ali morto, né, nesse gigante que está ali morto. E ele vê que arrancaram um braço dele e tal, e depois ele vai ver que o fêmur da perna ali do gigante apareceu em cima do açougue, né, do cara do açougue que levou a perna e tal. Então ele deve ter vendido a carne daquele bicho, daquele ser, né, daquela criatura, para as pessoas comerem, né, mesmo ele sendo um ser humano gigante e tal. E como que as pessoas vão lidando com aquilo, né? Olha, vê o pessoal lá, meio que quando uma baleia encalha, né, na praia, os caras vão lá, ó, a gente tem que cortar aqui e tal, porque tem que sumir com aquilo, né? Tá aqui atrapalhando todo mundo, tá? Não pode ficar na praia, aquela coisa toda. Então eles vão pensando em, ó, a gente corta aqui, corta ali, leva um pedaço para lá, e depois ele vai vendo, né, esses pedaços, né, aparecendo dentro da cidade, dentro da sociedade ali. Então as pessoas meio que absorvem aquele ser morto ali para dentro da sociedade deles, né, e tal. E como que, obviamente, criou-se um comércio, né, em cima da morte dessa criatura mágica, dessa criatura única, né, porque o ser humano é isso, né, ele consome, né, a todo custo, né. Então eles não podiam simplesmente chegar lá e observar aquilo e deixar aquilo passar. Eles tinham que ir lá e tomar para si parte daquilo e guardar para si ou negociar parte daquele ser, né? E até que aquele ser simplesmente some, né? Porque vai levando pedaços e tal. Muito curioso, assim, muito instigante o episódio, assim. Obviamente eu estou fazendo uma leitura super superficial, assim, super superficial desse episódio, porque com certeza existe muito mais coisa a ser dito a respeito dele, justamente pela profundidade que ele alcançou, né, com uma cena tão curiosa, né, que seria um ser humano gigante aparecendo afogado ali numa praia, meio como se fosse uma baleia encalhada mesmo, né. Muito legal. Inclusive essa analogia aí com a baleia, né, eles fazem quando, obviamente, eles cortam o pênis ali desse gigante, né? E esse pênis vai parar num circo, né? Então o dono do circo ele vai lá e ele coloca ali, nomeia isso como se fosse um pênis de baleia, né? Erroneamente, né? Então, e todo mundo quer ver e tal. Ele fala, só vai poder ver o pênis da baleia se me pagar e tal, não sei o que lá. Então tem de novo, essa comercialização da morte, essa comercialização do que outrora foi um símbolo de poder, né? Também tem essa visão aí. Muito bacana o episódio, muito legal. Gostei bastante, assim. E dessa temporada eu acho que foi talvez, se não um dos dois que eu mais gostei. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas primeiro a gente vai ver o que o Tico achou desse episódio. Então, Tico, agora é com você. Vamos lá então para o último episódio dessa segunda temporada de Love, Death and Robots. Gigante afogado. Meu Deus, e é um gigantão mesmo. Mais uma vez, gostei bastante desse episódio também. Computação gráfica muito boa, incrível. Mais uma vez você... Nesse não... Você não fica com aquele questionamento, nossa, será que eles usaram atores ou não? Mas realmente é muito boa. Então eu já vou dar nota aqui para computação gráfica e tudo mais. Vou dar 4,75 para
para essa nota de 0 a 5, né? Para computação gráfica, efeitos especiais e fotografia. Vamos lá então agora para a história em si. Eu achei muito interessante a história de hoje. História de hoje não, essa história do último episódio. A questão narrativa eu achei interessante, essa coisa de livro, né? Você realmente parece que está... a sensação é de que você está vendo aquelas imagens e alguém está lendo um livro para você, né? É realmente isso que está acontecendo. Eu achei muito legal, muito curioso essa filme-livro, né? Essa narrativa, esses questionamentos do autor, esses questionamentos filosóficos, né? Questionamentos sobre a morte, sobre a morte, sobre a vida, sobre o corpo, sobre a sociedade, todas essas coisas eu achei muito legal. Como é abordado todas as questões, eu adorei tudo no episódio. Uma das coisas mais interessantes também, pela narrativa, né, dessa história, é justamente a linguagem, né? A linguagem para nós não é uma linguagem muito natural, né? Parece ser uma narrativa, uma linguagem de um livro mais antigo, né? Esse tipo de coisa. Eu achei muito legal a linguagem, a forma como o narrador se expressa, as palavras que ele usa para descrição do gigante, descrição dos sentimentos, dos acontecimentos e assim por diante. Eu achei muito legal, muito admirável. Outra coisa que eu achei muito legal também, né, deles terem abordado é justamente a questão como o impacto inicial, a gente sempre fica, nossa, que incrível é aquilo, como a gente fica maravilhado e incrédulo e torna aquelas coisas, aquele acontecimento algo realmente incrível e tomado na verdadeira proporção que é aquilo, né? Aquilo como uma coisa, como um milagre, né, por assim dizer. E depois, conforme a gente vai se acostumando com aquele milagre, aquela coisa extraordinária passa a ser uma coisa normal do cotidiano, do nosso dia a dia, aquilo também, aquela coisa miraculosa, incrível, torna-se banal, né, torna-se comum. Triste, né? Essa constatação, essa observação, né? Que a gente vê ao longo ao primeiro contato é aquela coisa, nossa, que incrível, né? E depois a gente vê o pessoal pichando, o pessoal cortando, retalhando e etc, né? Realmente o gigante foi retalhado como um corpo normal, mas dessa vez é interessante que nós somos os vermes, insetos, minhocas que vão devorando, né, a carniça, né? Achei muito interessante essa perspectiva, né, que a gente vê agora. Mas também, apesar de ter tornado das pessoas, né, do episódio terem tornado o gigante algo completamente banal, no dia a dia, a ponto de fazer pichação e tudo mais. Uma coisa interessante também é que, de certa forma, permaneceu um orgulho daquele milagre, né? Daquela coisa inédita que só aconteceu naquele lugar, né? Então a gente vê souvenirs, né, do gigante por todo o canto, né? Crânio, osso, o pinto lá no meio do circo, né? Esse tipo de coisa. Eu achei muito interessante também com essas questões que foram mostradas no episódio. Um questionamento que eu tenho ao longo um questionamento que eu achei, que eu faço por não ter sido feito no episódio, é justamente a coisa um pouco óbvia, né? De que se existe existem vários, né? Então, onde é que estão esses outros grandes gigantes, né? De onde eles vêm e assim por diante, né? O que eles fazem? Todas essas coisas de documentário. Mas isso é uma coisa que precisava ser questionada, né? Precisava ser, pelo menos, pensada numa pesquisa, né? De onde veio,
Onde estão esses outros gigantes? Será que esses outros gigantes também são uma ameaça para nós? E assim por diante, né? Eu senti muita falta desse tipo de questionamento, de aonde estão os outros, né? Se existem outros, onde é que eles estão? E assim por diante. Bom, é isso. É isso que eu tenho para dizer sobre esse episódio, por enquanto. Mais uma vez, computação gráfica incrível, muito, muito, muito boa. E narrativa, gostei de tudo assim no episódio. Que nota dar por episódio? Eu vou dar 3,5 por episódio. Acho que eu vou dar 3,5, não sei também. Acho que 3,5 por episódio. É isso aí. Vamos lá então. Bom, então a gente se vê no futuro, pessoal. Até a próxima. Então é isso aí, Tico. Muito, muito boa essa série, muito boa essa temporada. Enfim, o conceito dessa série é muito legal, né? De dar espaço para pessoas criarem episódios pequenininhos, né? E falarem sobre algum tema, meio que sempre relacionado a amor, morte ou robôs, né? Muito, muito bacana o conceito em si da série, o conceito, essa força motriz aí da série de dar oportunidade, dar espaço aí para as pessoas falarem sobre esses temas, né? Muito bacana. Assim, os 2 episódios que eu mais gostei foi o Esquadrão de Extermínio, né? Do cara que vai lá e tem que matar as crianças porque são uma sociedade de imortais, né? Então eles têm que lidar com o controle populacional ali. Muito bacana esse episódio. Eu acho que é o que eu mais gostei. E em segundo lugar, ou em primeiro lugar, é meio intercambiável aí essa posição. Vem o Gigante Afogado aí, The Drowned Giant. Muito bacana esse episódio também. Os 2 episódios geniais, são os que eu mais gostei, facilmente, assim, dessa segunda temporada. Vamos então torcer para ter uma terceira temporada em breve, né? Muito legal, gostei. Então, tá aí nossas opiniões a respeito desses 8 episódios da segunda temporada de Love, Death and Robots, volume 2, então, que eles chamaram. Muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.